Nós estamos numa novena que passará pelo dia da nossa padroeira, dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe. E estamos pedindo: fazei do meu coração uma manjedoura. Com o caminhar do advento, ou a proximidade do Natal, mais somos chamados a tornarmos-nos dóceis à ação de Deus na encarnação. Esse é o espírito do advento. Seja pelo presépio, quase sempre montado, seja pelas luzes, seja pela liturgia, isto é, um apelo para que nos tornemos dóceis ao mistério da encarnação. Mas, de modo particular, celebrando nossa padroeira, cuja novena começaremos no dia 3 ao dia 11 e dia 12 celebraremos solenemente. Sendo assim, hoje também somos chamados, sob o impulso, sob a intercessão de Maria, olhar para mais um personagem que também, tal qual Maria, se pôs a serviço de Deus: Santo André. Santo André, que hoje se celebra na igreja, por isso os paramentos vermelhos, lembrando os mártires, o derramamento de sangue em nome do Senhor. O Evangelho nos é proposto do evangelista Mateus, mas eu pretendo nesta homilia mostrar também André sob outras perspectivas, sob o olhar de João, evangelista, sob o olhar de Lucas. Mas vamos começar com o que foi proclamado, Mateus. Mateus nos coloca que eles tinham uma cooperativa, literalmente, eram vários trabalhadores, havia o dono, que era o pai de São Pedro, e eles trabalhavam com pesca, tinham barcos, tanto que é dito no plural. E é impressionante que nosso Senhor, numa passada, mudou toda a realidade. É impressionante isso. Numa passada, Jesus acabou com a cooperativa. Estava lá, eles fazendo o seu trabalho, estavam lá Pedro, André, Tiago e João. Tiago e João, João o evangelista, e Tiago, o Tiago de Compostela. E estava também André e seu irmão Simão Pedro. É impressionante que começo a refletir que Jesus vai no dia a dia deles. Assim também nós. Às vezes nós pensamos que teremos alguma manifestação só em momentos excepcionais e não entendemos o cotidiano da nossa vida como uma presença contínua de Deus. Repito para me fazer melhor entender. Às vezes nós não entendemos que no cotidiano da nossa vida, levando os filhos para a escola, trabalhando na nossa profissão, cuidando da casa, fazendo os nossos afazeres comuns, Deus está presente. É impressionante porque nosso Senhor vai até o lago, nosso Senhor vai e observa-os trabalhando. Então, o primeiro aspecto este: Deus passa
continuamente nas nossas vidas, viu? Não há lugar onde Deus não está. Não há lugar onde Deus não nos encontre. Deus está em tudo. Onde quer que eu esteja, Deus está. Seja o que eu fizer, Deus está. Daí que nós deveríamos ter uma vida à luz do dia, como diz a segunda leitura de domingo. Vivermos com honestidade, porque Deus tudo vê. Segundo ponto, a atitude deles. Mateus faz questão de lembrar que Jesus os chamou. O diálogo é curto. Jesus olha, enxerga, devem ter trocado olhares. O olhar de nosso Senhor devia ser um olhar muito profundo, um olhar muito significativo, porque até então ele não se conheciam. Eles não dizem bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai, tudo bem? Como é que está a vida? Como é que está a pesca? Não tem. Mateus ignora esse discurso para nos dizer o olhar profundo de Jesus. Deus nos enxerga, filho. E quando nos deixamos olhar por Deus, nossa vida é transformada. Por isso Jesus simplesmente diz: segue-me. Direto, objetivo, contundente. E Mateus diz: imediatamente seguiram o Senhor. É impressionante isso. O imediatamente aqui significa sem adiar. E às vezes nós vivemos muito essa fase do adiar. Até sabemos o que deveríamos fazer, mas não fazemos. Eu sempre brinco. Quanta gente falou: 2022 eu vou começar a fazer dieta, 2022 eu vou voltar para a academia, 2022 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Lamento dizer, o ano acabou, está acabando. Imediatamente, sem procrastinar, sem adiar. Talvez essa seria uma mensagem muito importante, que cada um poderia se perguntar: o que é que eu estou adiando? Qual a desculpa do momento para não me tornar uma pessoa melhor? O que é que está me prendendo? E eles tinham razões. Para pensar. Jesus chamou dois, andou alguns metros, porque o mar da Galileia é curto, chamou mais dois. Se eles pensassem: puxa, agora dois já foram, se nós formos, vamos deixar nosso pai numa situação difícil. Eles tinham motivos para recusar, mas não fizeram. Venham e eu vos farei pescadores de homens. Seguiram. Este foi o segundo aspecto. E reforço a pergunta: o que Deus está pedindo, o que a tua consciência está pedindo, porque Deus fala na consciência, que você está adiando. O ano que vem, mas será que vamos ter o ano que vem? Pelo menos individualmente. Depois eu vou. Imediatamente seguiram o Senhor. Filhos, Santo André realmente é um homem que eu gosto de definir, que por mais que não apareça nesse texto, foi alguém que sempre provocava os outros. Mas como, padre? Por que o senhor diz isso? Por que falar isso do apóstolo? Vejam,
Na Bíblia, os outros evangelistas lembram outros fatos. Você vai dizer, mas como assim? Você tem que entender que cada um escreve segundo o que quer passar. Os fatos são os mesmos. Um que escreve lembra um aspecto, outro que escreve lembra outro. E é impressionante João, que vai dizer e nos lembrar que foi André que disse assim: encontramos o Messias. É impressionante você perceber que primeiro André encontrou o Messias e foi falar isso para quem? Para Pedro. Ei, encontramos o Messias. André, tanto que existe a chamada escola de Santo André. Significa, o que é isso? Aquele que, tendo encontrado a verdade, a dividiu, tendo encontrado a felicidade, a estendeu, tendo encontrado a luz, iluminou. André é sempre aquele que provoca, ele é provocativo. Esse é um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar. Nós somos poucos provocativos para o bem. Primeiro, nosso Senhor já disse: você não pega uma luz e a coloca embaixo da cama, você a coloca no candeeiro. Gente, o que tem gente que propaga maldade, isso você pode ter certeza. O que tem gente que propaga mentira, fake news, fuxico, fofoca, isso é imenso. Mas nós deveríamos contrapor do outro lado, não é só criticar. Nós somos provocadores da luz, iluminadores do mundo. Eu sempre penso assim: antigamente não se tinha energia elétrica, e havia uma antiga profissão que o tempo acabou, que eram homens e mulheres, geralmente homens, pagos para ir poste por poste acendendo as lamparinas, todo dia. Será que nós não deveríamos ser profissionais de acender lamparinas? Não deveríamos, onde quer que estejamos, ir acendendo as luzes, para que o mundo não fique na escuridão, com pequenas atitudes. A segunda leitura de hoje, não vou me ater a ela, porque mas ela é fortíssima, que eu quero falar de Santo André. Já estou falando, mas quero falar mais. A segunda leitura vai dizer assim: não há conversão se não há pregação, se não há pregação não há fé. Resumindo, tudo que foi lido, e a mais pura verdade. Não é minha função pregar. Você, pai, mãe, se não há catequese para o teu filho, pregação, não há fé. Se não há fé, não há cristão. O mundo hoje, onde as pessoas estão jogando sem qualquer responsabilidade, eu digo de forma inconsequente, comentários, agressividade, intolerância, nós deveríamos reagir ao contrário. Jesus não é amado porque nós não o amamos. Jesus não é conhecido porque nós não o pregamos. Se não há pregação, não há fé. É isso que diz São Paulo. Por isso, quem está acompanhando comigo a leitura orante, ele termina a carta aos Colossenses dizendo assim: não esqueçam, eu estou aqui preso por causa de Jesus. Será que nós pregamos? Somos iluminadores de ruas, acendedores de luzes. E é tão lindo a luz, né, gente? Mesmo de dia, dá uma olhada. Está aqui toda a equipe de ornamentação.
Que Deus abençoe a toda a equipe que faz um trabalho lindíssimo. E vocês não sabem o quanto vocês ajudam-nos a rezar. Porque tudo isso é feito para a maior glória de Deus e para nós. Então é uma missa de ação de graças a vocês. Mas como é lindo a luz, como é feio as trevas. Mas será que eu e você iluminamos? Santo André, se não há pregação, não há fé. A obra evangelizar está tentando. Rádio, TV, redes sociais, eventos, missas, adorações, noite de louvor, quinta eucarística. Está ali, ó, todo dia. Você liga, está lá. Santo André, logo depois que nosso Senhor morreu, ele foi para Pentecostes. Mas antes eu dizia que ele era provocador. Foi o primeiro que encontramos o Senhor. Pedro, ô meu irmão, irmão de sangue. Depois disse que a gente não pode ter parente perto, né? Tudo era parente ali. Tio, tia, sobrinho, tudo. Mas está lá. Ô meu irmão, encontramos o Senhor. Vamos lá. Impressionante que um outro evangelista vai dizer que André já era discípulo de João Batista, o batizador. Batizador. E ele viu que João, é você mesmo? Não, não sou eu, é ele. E André chega perto de Jesus e diz: onde moras, mestre? O provocador. Jesus diz: venha e veja. Ele foi, passou um dia com Jesus e deixou de ser discípulo de João, porque disse: este é o Cordeiro de Deus. A gente tem que ser mais provocador. Eu sempre falo que tem algumas qualidades que eu peço a Deus para ter, e gosto quem esteja comigo que tenha: iniciativa, criatividade e terminativa. Iniciativa, porque é importantíssimo. Criatividade, porque é a causa do reino. Mas terminativa, que é tão importante quanto. André tinha. Onde moras? Vem ver. Voltou e disse: João, é o Cordeiro de Deus, eu vou com ele. Depois, provocador, quando faltou alimento e Jesus foi fazer a multiplicação dos pães, temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: é com esse que eu vou fazer o milagre. Percebe, meus irmãos? Percebe que é um apóstolo que procurava. Não por acaso, quando começou a perseguição, nos anos 40, máximo 48, ele acabou indo para lugares distantes, tanto que hoje ele é padroeiro da Romênia, da Ucrânia e da Rússia. Ou quando eu contei isso hoje para alguém disse: ele está em déficit, está feio o negócio lá. Mas que lá foi crucificado em forma de X, e é o apóstolo que é chamado aquele que seria um pilar de luz no reino de Deus. Portanto, e termino, Santo André nos ensina muito hoje. A palavra de Deus nos ensina muito hoje. Que cada um, de repente, pense agora: teve uma palavra para mim? Deus falou comigo em algum ponto? Peça: Senhor, me ajude. Nossa Senhora, me ajude.